Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vim fazer mais um vídeo pra vocês. No diário de intercâmbio de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com o meu empregador, que era o Camelback, na Pensilvânia. O lugar que eu tava era um resort de esqui e lá a gente tinha várias vantagens, mas aconteceram algumas coisas que foram chatas e algumas que foram até meio que inadmissíveis e que atrapalhavam um pouco a nossa experiência e que faz com que tenha algumas pessoas que não voltariam pra lá de forma alguma. Mas hoje eu queria contar bem como foi a experiência, bem nua e crua. Então eu queria contar pra vocês um pouco sobre as coisas não tão legais, porque eu sinto que nos outros vídeos eu contei muito sobre as partes boas, mas as partes não tão boas elas ficaram meio que de lado. Apesar disso, eu ainda indico o meu empregador e acho que tem coisas que podem ser resolvidas. Para começar, o Camelback, ele tinha outros donos algum tempo atrás e a gestão mudou, mudaram os donos. Era uma família, eles venderam, eu acredito, e tudo mudou e ficou um pouco bagunçado. Eu não vou mentir para vocês. Quando nós fomos contratados, nós íamos ficar num hotel no centro da cidade de Monte Pocono, que era um hotel que não tem lá uma ótima reputação. Quando nós chegamos lá, a gente descobriu que ele é conhecido por drogas, prostituição, gente ilegal, enfim, fazendo coisas não tão bacanas nesse lugar. E que ele não é bem falado na região. E esse era o lugar que eles iam nos colocar. Além de que falaram que tinha até bed bug, essas coisas que são esses carrapatos de colchão, eu não sei muito bem como que chama. Mas falaram que tinha até isso lá e dá uma baita alergia, né? E também quem quer ficar num lugar desse. Quando a gente foi vendido esse housing, eles diziam que a gente ia estar num lugar onde a gente ia ter a nossa cama de casal, um só colega de quarto, a gente ia ter o nosso banheiro privativo com esse colega de quarto, era num hotel, enfim, tinham as suas regalias, mas a gente não sabia que o lugar era assim. Porém, 2 semanas antes da gente viajar, eles nos mandam um e-mail dizendo que o lugar onde a gente ia morar tinha mudado. E por que que isso se tornou um problema? A gente foi morar no meio do nada. O lugar que a gente morava, eu tenho um vídeo aqui do tour pelo housing. O lugar que a gente morava era maravilhoso, a gente morou num lugar lindo. Porém, pra sair de lá, a gente não gastava menos de $40 de Uber. Então sempre tinha que sair em dupla. Tipo, era muito difícil tu sair sozinho de casa, sem ajuda. Então nós fizemos amigos, precisávamos ficar pedindo carona, ou Uber, ou a gente tinha que esperar a van que nos levava pro trabalho e eles tinham que estar de bom humor pra deixar a gente ir sem estar trabalhando. O lugar que a gente morou era lindo, mas era absolutamente no meio do nada. E nós fomos avisados 2 semanas antes da viagem, quando tudo já estava pronto, né, pra ir. A gente já tinha até nossos vistos, tudo certo, só esperando o dia de ir. Eles nos avisaram que tinham trocado, porque a nova gestão do hotel tinha descoberto isso, que era um lugar péssimo, terrível, que a gente ia ficar. E eles falaram assim, a gente jamais vai botar essa gente que tá vindo trabalhar pra gente, vindo de outro país, morar num lugar desses. Que é claro, eu acho que as pessoas elas tinham que ter mais essa consciência que a gente vê, que tem bastante gente que tem problema com housing, que não é tão legal. Eles foram muito legais nessa parte de pensar em nós. Porém, eles nos colocaram num lugar muito longe e sem aviso prévio. Uma das coisas boas sobre o nosso empregador é que nós estaríamos no meio da cidade, no centro, com fácil acesso à loja, talvez a ir a outra cidade. E transporte público não tinha, tá? Não tinha transporte público nessa cidade, não tinha ônibus nenhum que nos levava de uma cidade para outra. A gente estava em Monte Pocono, o lugar onde pegava ônibus era uma cidade do lado chamada Stroudsburg, que era tipo 20 minutos, muito dinheiro de Uber. Então, bem difícil assim a locomoção lá. Isso que eu falei que eu ia começar com os pontos altos, né? Mas eu já comecei falando das pedradas que a gente passou. Eu nem coloquei na minha lista de baixos que era isso, então tá ótimo. Mas enfim, vamos voltar para os pontos altos? Muitas horas, nós tínhamos muitas horas de trabalho, então nunca ninguém, eu acho, ficava com menos de 40 horas. Eles tinham uma das posições de trabalho que era as pessoas que ficavam no estoque. E essas pessoas estavam fazendo menos de 40 horas, eles deram um outro trabalho para elas dentro do resort. Eles foram trabalhar na cozinha, foram trabalhar no parque aquático, enfim, eles foram
realocados para que eles atingissem as horas. Então isso era uma coisa maravilhosa. Eles não davam um segundo emprego dentro do resort, porém eles te davam bastante horas. Nós, por exemplo, tínhamos mais de 100 horas por semana, então mais de 50 horas trabalhadas por semana. E era bem legal, era bem fácil de conseguir. Os nossos chefes, eles eram muito bacanas, isso já é um ponto aqui da minha lista. Eles eram muito bacanas com ir mais horas, ficar até mais tarde. Eles sempre ofereciam se a gente queria trabalhar, mas pro final a gente foi ficando mais preguiçoso. Então, às vezes, eles estavam precisando chamar a galera pra trabalhar. Foi só no finalzinho, eu acho, que eles estavam pedindo, gente, por favor, venham trabalhar nos nossos dias sem trabalho, né? Eles nos pediam, mas no geral, eles nos davam boas horas. A gente tinha uma jornada de trabalho muito divertida, muito calma. Não era uma jornada de trabalho exaustiva, que tu pode sair da tua posição. Era uma coisa bem dinâmica. Então, assim, o nosso trabalho em si, o trabalho, ele era muito bom. E aí vem para um outro ponto alto muito, muito bacana, é que lá eles deixavam a gente garimpar uma coisa ou outra do estoque. Bom, isso eu acho que era mais para quem estava trabalhando com food and beverage, que é comida, né? E quem estava ali de caixa, que também era caixa do food and beverage. Nós tínhamos acesso ao estoque, então eles deixavam a gente pegar a batatinha, eles deixavam a gente pegar a água. A gente tinha que comprar água, né, pra tomar lá na nossa casa. Eu mesma tomei da torneira, tá? Tomei a viagem inteira da torneira, mas tinha gente que não gostava. Eles falaram que era seguro, então eu tomava. Mas tinha gente que não curtia. Eles deixavam pegar, levar água pra casa. Tudo que sobrava de comida no final do dia, teoricamente ia pro lixo, mas a gente garimpava. Então, assim, eu já contei no meu vídeo de gastos aqui, que eu tenho, que a gente não gastou muito dinheiro com comida, nós que éramos do setor alimentício, né? A gente não gastou muito com comida, porque a gente ia bastante lá e garimpava uma batatinha, garimpava uma água, um chocolate, aí hambúrguer, pizza, as comidas que sobravam. Eu mesma trabalhava muito no coffee shop, no café, né? E lá a gente vendia uns sanduíches que eram breakfast sandwiches, que eram chamados, que eram sanduíches de café da manhã, que era bacon, ovo e queijo. A gente chamava de bacon egg, que era bacon, egg and cheese. E geralmente eu ia pra casa com uns 2, 3, ou às vezes eu ia pra casa com 8. Eu tenho uma foto com uma sacolinha dizendo assim, tenho 8 bacon, egg and cheese, se alguém quiser. E a gente ia pra casa com bastante comida, né, sobrando. Então isso era um ponto super positivo do nosso trabalho. Então, outro ponto positivo que eu já meio que falei, que são os nossos chefes. Eles eram flexíveis em nos dar mais horas, em pedir pra não ir por alguma razão, sair mais cedo se precisasse, ficar mais tempo se precisasse. Eles eram muito bacanas, eles conversavam com a gente. A gente tinha uma chefe que ela era mais séria, assim. Ela olhava pra tudo, I don't care. I don't care. E não é que ela tá ali te desprezando, que ela não liga pra nada. Mas é que simplesmente, faz. Algumas pessoas levavam isso por rude, mas quem conhecia e tava ali lidando com ela sabia que era o jeitinho dela, era a forma que ela se comunicava. E, enfim, os nossos chefes, eles eram muito bacanas. E agora, pra mais um alto que eu separei, e é o último da minha lista. Porque o principal também, o trabalho era tranquilo, os chefes eram bons. A gente tinha bastante horas, a gente conseguia comida de graça. E a gente tinha acesso às pistas de esqui e de snowboard, né? Enfim, a gente tinha acesso a essas pistas sem pagar mais por isso. E também a gente podia, nos dias de semana, alugar o material de graça. Então a gente não podia no sábado e no domingo, mas de segunda a sexta-feira a gente podia aproveitar, assim, ó, todos os dias se pudesse. Então, se vocês forem ver os vídeos, a maioria é de noite, porque a gente saía do trabalho e ia fazer esqui ou snow. Ou quando a gente tava sem trabalhar, né? Nossos dias off geralmente eram durante a semana, a gente também ia. Eu, particularmente, não fui tantas vezes, mas eu fui sim. Eu vejo os vídeos, eu fico, ai, que legal, quero fazer de novo. Meu Deus! E eu morria de medo, gente. Toda vez que eu subia na montanha, eu morria de medo. Descia, ai, vou de novo. Morria de medo. Porque era assustador. As pistas de iniciante, elas não eram nada de iniciantes, tá? Elas eram super complicadas, elas eram difíceis. Vou postar um vídeo pra vocês verem. Era complicado, tá? Eu tinha muito medo, mas a gente tinha acesso a isso, então, de segunda a sexta-feira, a não ser que fosse feriado, né? Daí nós não tínhamos. Foi maravilhoso. E agora, gente, continuando então os baixos. O primeiro eu já contei pra vocês, que foi essa mudança de housing completamente repentina, 2 semanas antes da gente viajar. Mas acabou que a gente ficou num lugar bem legal, apesar de ser longe
Apesar de ser longe, era bem legal, era bonito. A gente fez um monte de festa, porque como era no meio do mato, ninguém nunca reclamou. O pessoal até das outras casas, ninguém reclamava. Eu acho que tinha uma acústica maravilhosa. Todo mundo dormia junto. Então, teoricamente, não podia misturar menino e menina. A gente misturava, todo mundo dormia um na casa do outro. Aí, por exemplo, teve gente... Eu vou contar isso pra vocês, mas aqui fica entre nós. Teve gente que foi embora, tipo, 9 de março, mas não queria ir embora ainda. Ficou até o fim da temporada morando na casa dos outros. Ninguém nunca reparou. A gente teve um momento, assim, da casa que foi um pouco difícil, que foi quando eles decidiram que a gente estava usando o ar muito quente, a calefação muito alta, e aí eles decidiram bloquear de todos pra ficar não acima de 70 Fahrenheit, alguma coisa assim. Só que todo mundo usava 80. Então, assim, todo mundo passando um baita frio. Resumo da história. Descobrimos como hackear aquilo e todo mundo ficou no 80, feliz e quentinho. Como era o último mês, quando chegasse as contas do ar, a gente já ia ter ido embora mesmo, então ninguém nem se importou. O técnico foi lá, colocou pra gente não conseguir mudar. Foram lá, pesquisaram na internet, descobriram e mudaram de todo mundo. Conseguimos ficar todo mundo no 80 de novo. Claro, todo mundo não, porque tinha uns loucos que gostavam. Ai, eu adoro 60, meu Deus. Tipo, ai, por favor, né? Tava um frio! Um frio! E, enfim, mas isso nem foi, assim, um grande problema. Foi mais um momento que a gente passou e foi engraçado porque ninguém deu a mínima importância, assim, porque eles estavam fazendo. Tem um grande problema que a gente passou, gente, que foram os shuttles. O que é o shuttle? A van que nos levava do trabalho de ida e volta. Eles eram uma grande desorganização do nosso RH. Eles eram péssimos, péssimos. Por quê? Na hora de ir, ficava a gente que chegava atrasada. Quem perde hora era a gente. E na hora de voltar pra casa, às vezes o das 11h30 ficava lotado. Às vezes das 10, às vezes das 11h30 ficava lotado. E ficava a gente esperando, chegando em casa 1h da manhã, 1h30 da manhã. E a gente foi reclamar, que surge o nosso outro problema, que é o RH. O RH era horrível, tá? Horrível. Chatos, desorganizados, mal educados com a gente. E eu tenho vídeos explicando pra vocês a grande treta que deu no grupo. Enfim, logo depois disso, uma das pessoas do RH se demitiu, saiu. Não sei se demitiu, foi demitido. O que aconteceu? Saiu no meio da temporada e nós ficamos lidando só com uma, então, que ela era assim, ó. Então, só pra explicar por que eu mandei mensagem brigando com o RH. É que assim, ó, a gente tá desde que chegou com um problema. Nós somos 100 pessoas e por horário a gente tem 28 lugares pra ir pro Camelback. Só que o horário, mais ou menos ali perto de 8 horas, é muito cheio. Porque, né, é a hora que vão começar a abrir as coisas. Então, tem muita gente. Somos mais de 28 indo nesse horário. Então, a gente fica sem conseguir ir. Muita gente perde horário. Tipo, a gente ganha menos se a gente não chegar lá. Tipo, eles estão um pouco se ferrando. Eles não dão o mesmo salário, sabe? Se a gente foi ou não foi no horário que estava marcado. Então, a gente tá com esse problema de chegar até o trabalho. E aí, além de tudo, quando a gente escolheu vir para esse trabalho, a gente ia morar num lugar perto de outras coisas. Então, ia ter restaurante, ia ter mercado, ia ter coisas para fazer na volta. E eles nos colocaram 15 dias antes num lugar no meio do nada. E aí a gente tá reclamando, pedindo mais um shuttle. E não é sempre, é só tipo pro horário ali das 7h10, das 7h30 e pro horário da noite, das 10 horas ali, que muita gente sai nesses dois horários. É quando a maioria das pessoas estão indo embora. Então, a gente só queria para esses dois horários um shuttle a mais. Era só isso. E eles têm, tá? É só chamar uma pessoa a mais para dirigir em 2 horários. E aí, eles falaram assim, sabe o que a gente vai fazer então, já que vocês estão reclamando? A gente não vai deixar mais vocês entrar no shuttle quando vocês não estão trabalhando para ir até o Camelback. Isso era uma regra que a gente implementou antes. Só que, meus amores, antes as pessoas moravam no meio da cidade. Agora a gente tá morando no meio da puta que o pariu. Desculpa o palavrão, família, mas é revoltante. E aí que eu mandei uma mensagem, tipo, olha, não são as pessoas que não eram pra estar no shuttle e estão indo que estão atrapalhando, são as pessoas que estão tentando ir pro trabalho. Nós somos mais de 28 pessoas indo pro trabalho no shuttle das 7h. Mais de 28 pessoas. Vai faltar. Não tem jeito, nós somos 100. Mais de 28 indo às 7h. Não tem o que fazer. Hoje a Amanda e o Igor, eu acho que tiveram que pegar Uber pra ir.
pagar do dinheiro deles para ir até o trabalho. O que não era o acordado, inclusive não era o acordado, nem a gente tá morando aqui, quando a gente fechou com esse trabalho. Tipo, o lugar é bem melhor? É, pra morar, mas agora, tipo, pra nossa vida, a gente fica preso entre trabalho e isso aqui. Mas eles acham que eles estão certos e que se foda. Tipo, era uma coisa que a gente já fazia antes, mas ninguém morava aqui antes, no meio do nada, sabe? Gente, até decidi gravar a tela pra ficar melhor pra mostrar. Então aqui, ó, hoje é tudo pessoal shuttle. O pessoal já chegou ontem, 1h em casa, tendo que trabalhar hoje às 7. Aí shuttle. E aí, ó, can someone just ask se o shuttle tá vindo? O pessoal não sabia o horário certo. E aí o Xavier, que é um dos nossos pessoal do RH lá, disse assim, ó, gente, problema de vocês, estamos de folga hoje, porque hoje é feriado. Daí aqui falando, ó, não tá seguindo o schedule. E aí, o queridíssimo Arthur, nosso BR maravilhoso, mandou marcando eles que a gente tá tendo problema com os shuttles, que são as vans que nos levam até o trabalho, né? E que muitas vezes os 2 shuttles não são suficientes para o número de J1 que precisam ir trabalhar. Ele deixou bem claro que são as pessoas que precisam ir trabalhar. E que, tipo, tiveram que pagar por Uber e tal. Além disso, não é a primeira vez que os motoristas não sabem o horário que eles devem seguir. E que esses são problemas recorrentes. E, enfim, todo mundo ali apoiando, né? E aí agora respondeu Xavier que a partir de hoje os motoristas do shuttle vão checar os schedules para saber se a pessoa pode ou não entrar na van. Só que a gente pegava essa van pra gente ir para outros lugares na cidade também, porque a gente mora muito afastado. Aí eu mandei assim, bom, então agora a gente tem mais uma demanda e menos solução para o problema de verdade. Não são pessoas que estão pegando a van que não deveriam estar lá, mas sim mais de 28 pessoas indo trabalhar ao mesmo tempo. Desculpa incomodar o teu dia off. Opa. Desculpa incomodar o teu dia off, mas pegando a van que não deveriam estar lá, mas sim mais de 28 pessoas indo trabalhar ao mesmo tempo. Desculpa incomodar o teu dia off. Opa. Desculpa incomodar o teu dia off, mas parece que o RH tá trabalhando para criar mais problemas e dificuldades pra gente do que solucionando o que já existe, né? Eu botei aqui que a gente tá trabalhando pro Camelback e não fazendo favor para eles. Aí aqui o pessoal falando, né? O Fábio falou que a gente já não tem muito lugar, a gente mora longe de tudo, que a gente usa os shuttles para isso também quando não tá cheio, né? A gente tem noção. Até porque sempre tá cheio em 2 horários específicos, que é o horário da manhã, 7h, que ninguém tá indo passear, e das 10h, que também ninguém tá pegando shuttle para voltar. Às vezes sim, mas não vamos comentar. Aí o Alexander botou, né, que a gente também pode usar o Aquatopia, que é o parque aquático, fazer snowboard, esqui. E se a gente não pode pegar o shuttle para ir até o Camelback, até porque sempre tá cheio em 2 horários específicos, que é o horário da manhã, 7h, que ninguém tá indo passear, e das 10h, que também ninguém tá pegando shuttle para voltar. Às vezes sim, mas não vamos comentar. Aí o Alexander botou, né, que a gente também pode usar o Aquatopia, que é o parque aquático, fazer snowboard, esqui. E se a gente não pode pegar o shuttle para ir até o Camelback, então por que a gente tem, né? Isso. E aí o RH, como sempre, essa regra me respondeu, né, que a regra foi implementada em outras seasons, mas lembrando que as outras seasons as pessoas não moravam longe assim, e que o Xavier falou na orientação e tal. E aí o menino colocou a coisinha pra baixo e ela marcou ele, dizendo que todo mundo pode ter a sua própria opinião, e agora ela tá escrevendo. Enfim, gente, eles acham que estão fazendo favor pra gente e a gente tá aqui trabalhando. Tipo, se a gente fizesse uma greve, o esqui não funcionava, tá ligado? Então, assim, a gente tinha um baita problema de comunicação com o RH e com essa questão dos shuttles, e acabou que culminou numa grande briga. E eles foram fazer, assim, atividades pra gente, então eles foram fazer noite de jogos, enfim, ninguém foi, porque simplesmente foi uma discussão generalizada naquele grupo
onde eles falam assim, gente, se vocês não estão gostando do nosso trabalho, então por que estão vindo reclamar com a gente? Amor, e sei lá, porque tu é o RH? E aí no final, pra botar a cereja no bolo, teve então o problema que todo mundo ia poder ficar até dia 13, eu acho, 3 ou 4 de abril na casa, e eles mandaram todo mundo embora dia 28. Ah, dia 28 acaba, vocês têm que sair da casa nesse dia, e o pessoal com passagem comprada pra daqui 3, 4 dias, tendo que procurar de última hora uma coisa que tava fora do contrato, completamente contra, assim, e eles tiveram que procurar, então, um lugar pra ficar, uma coisa pra fazer, porque eles simplesmente mandaram todo mundo embora da casa. E esses baixos, assim, eles foram meio irrelevantes, mas para algumas pessoas, porque eu, por exemplo, sempre saía mais cedo, eu saía às 5 da tarde, ou no mais tardar eu saía às 9 da noite, geralmente. Então eu não tinha esse problema, mas quem ficava lá trabalhando na montanha até tarde, acabava tendo que ficar muito mais tempo, muito tarde, e fazendo fila em dia de neve, em fila de temperatura menos 18 negativa, fazendo fila na rua para não ficar de fora da van. Então era uma situação super chata e que dava muito trabalho. E depois eu tenho vídeo até chorando de um dia que o cara tava voltando pro resort. Todo mundo tava lá pra ir pra piscina térmica, pro parque aquático, e eu queria ir também, eu não tinha trabalho naquele dia, e o cara voltando vazio pro resort não deixou eu entrar. Eu chorei de raiva, de tão brava que eu fiquei. E é isso, gente. Essas foram as coisas boas e as coisas ruins que a gente vivenciou, que eu vivenciei lá no meu intercâmbio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu adoro contar historinha assim, eu acho que eu me empolguei. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo histórias de intercâmbio, coisas que vocês gostariam de saber. Eu gostaria muito de fazer um vídeo de perguntas e respostas, se vocês tiverem alguma coisa pra me perguntar. É isso, gente. Espero que vocês tenham adorado o vídeo. Um beijo e até o próximo!